capítulo 5, versículo 1, Isaías, capítulo 5, versículo 1 ao 22. Amém? Todos acharam? Amém. Diz assim a palavra do Senhor para nós nessa manhã. Isaías, capítulo 5, versículo 1. Agora cantarei ao meu amado um cântico, o meu querido, a respeito da sua vinha. O meu amado tem uma vinha em um outeiro estéril, e a cercou e a limpou a das pedras, e plantou no excelente vides, e edificou no meio dela uma torre, e também construiu nela um lagar, e esperava que desse uvas, mas deu uvas bravas. Agora, pois, ó moradores de Israel e homens de Judá, julgai, vos peço, entre mim e a minha vinha. Quem mais se poderia fazer a minha vinha, que eu não tenha feito? E como esperando eu que desses uvas boas, veio a produzir uvas bravas? Agora, pois, vos farei saber o que hei de fazer à minha vinha. Tirarei a sua sebe, para que sirva de pasto, derrubarei a sua parede, para que seja pisada, tornarei em deserto, e não será podada nem cavada, mas crescerão nela sarças e espinheiras, e às nuvens darei ordem que não derramem chuva sobre ela. Porque a vinha do Senhor dos Exércitos, é a casa de Israel. E os homens de Judá são as plantas das suas delícias. E esperou que exercesse juízo, e eis aqui a opressão, juízo, e eis aqui o clamor. Ai dos que ajuntam casa a casa, reúnem herdade e a herdade, até que não haja mais lugar, e fiquem como únicos moradores no meio da terra. Meus ouvidos disse, ó Senhor dos Exércitos, em verdade que muitas casas ficarão desertas, e até as grandes e excelentes sem moradores. E 10 geiras de vinhas não darão mais do que um bato, e um ôner de semente não dará mais do que uma efa. Ai dos que se levantam pela manhã e cegam a bebedice, e se demoram até a noite, até que o vinho se esquente. Harpas e alaúdes e trombores e pifanes e vinha há nos seus banquetes, e não olham para a obra do Senhor, nem consideram as obras das tuas mãos. Portanto, o meu povo será levado cativo por falta de entendimento, e os seus nobres terão fome, e as suas multidões se cegarão de sede. Por isso, a sepultura aumentou o seu apetite, e abriu a boca, e desmesuradamente, e a glória deles. E a sua multidão, e a sua pompa, e os que entre eles folgaram, e eles desceram. Entre o plebeu se abaterá, e o nobre se humilhará, e os olhos dos altivos se humilharão. Mas o Senhor dos Exércitos será exaltado em juízo, e Deus, os santos, será santificado em justiça. Então os cordeiros se apacentarão como os pastos seus, e os lugares pisados pelos gordos servirão de alimento aos forasteiros. Ai dos que puxam pela iniquidade a corda da vaidade, e pelo pecado como se fosse como cordas de carros. E dizem, apressa-te e acabe a sua obra, para que vejamos e aproximemo-nos, e venha o conselho do Santo de Israel, para que o conheçamos. Versículo 20. Ai dos que ao mal chamam bem, e ao bem chamam mal, que fazem do escudeiro a luz, fazem da escuridão a luz, e da luz a escuridão, e fazem do amargo doce, e do doce o amargo. Ai dos que são sábios a seus próprios olhos, e prudentes diante de si mesmo,
E ai dos que são poderosos para beber o vinho e homens forçosos para misturar bebida forte. E ai dos que justificam os ímpios por presente e os justos negam a justiça. Amém? Até aqui a palavra do Senhor para nós nessa manhã. Pai querido, Deus amado, graça te damos nessa manhã mais uma vez, Senhor, pedindo do Senhor a sua direção para nossas vidas, para que possamos entender a porção da tua palavra que foi lida nessa manhã, Pai, para que possamos ouvir do Senhor, diretamente do teu trono de graça, o que o Senhor tem a revelar para nós nessa grande palavra escrita pelo profeta Isaías. Que seja para a glória do Senhor tudo que for dito aqui nessa manhã. É no nome de Jesus que oramos, com o perdão dos nossos pecados, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, podeis assentar, amados? Queridos, o texto que nós lemos aqui é uma profecia do profeta Isaías, que fala acerca de uma parábola. É uma parábola da vinha e aplicação da palavra de Deus nessa vinha. Então nós temos aqui um texto que fala sobre um cântico. Aqui Isaías está cantando, é um cântico para a vinha, é o Senhor cantando através dos lábios de Isaías. É um cântico que acontece no interior lá do reino de Deus, onde é chamado também pelos estudiosos de um canto intertrinitariano, ou seja, é um canto que acontece dentro da Trindade. Imagina aqui que o pai cantando para o filho. Ele diz assim: agora cantarei ao meu amado um cântico, ao meu querido, a respeito da minha vinha. A vinha aqui, conforme o texto descreveu para nós aqui ao longo da história, a vinha aqui é o povo de Israel. E aqui percebam que há um cântico aqui, né? Um cântico do pai para o filho. É como se o pai estivesse falando para o filho da vinha que ele daria para ele no futuro. Percebam que ele fala assim, agora cantarei ao meu amado um cântico novo. Ele fala, cantarei o meu cântico a respeito da minha vinha. O meu amado tem uma vinha e ela está num outeiro fértil. Presta atenção nessa palavra aqui. No versículo 1 ele fala que essa vinha está no outeiro fértil. Percebam que o povo de Israel estava ali no outeiro fértil, onde o povo poderia desfrutar das bênçãos de Deus, onde o povo poderia desfrutar das maravilhas de Deus, o povo poderia desfrutar de tudo que Deus poderia dar de bom. Mas Deus exigia daquele povo uma coisa muito importante, que foi a coisa que levou o povo à queda, e até hoje é algo que Deus requer de cada um de nós, que se chama obediência. Então, o povo estava num lugar fértil, num lugar que era para dar frutos, e o povo não deu fruto. Aí, note que aquele vinhateiro, por assim dizer, né, ele cuidou da vinha, né? Perceba que a vinha, no versículo 2, ele fala com nós que ele cercou aquela vinha. O texto diz que ele cercou e limpou as pedras, né? Perceba que toda vez que você tem uma plantação, que você tem algo para você, que você planta, uma plantação que seja uma simples flor, mas você procura limpar, né? Aquelas graminhas, aquelas plantas que não são, que não é do meio ali, que você percebe que vai atrapalhar o crescimento daquela planta. Então você cerca, você limpa, você tira as pedras, você busca plantar aquilo num terreno fértil, é o que diz o texto aqui, e você busca cuidar o máximo possível. Isso era o que aquele senhor estava fazendo aquela vinha. Ele estava cuidando dela e dando toda a condição para ela produzir. E a vinha precisava produzir. E note que no passado, né, na era de Isaías, né, antes de Jesus, até na época de Jesus mesmo, né, era comum, né, quem tinha uma grande plantação, edificar naquela plantação uma torre, né, uma torre.
e nessa torre ele elevaria ela no nível mais alto que ele pudesse, para que ele tivesse uma pessoa que pudesse vigiar aquela vinha, para que os malfeitores não viessem plantar outras plantas que não eram daquela planta, ou que viesse roubar, né, as plantações. Era muito comum. Quem tinha plantação grande na época era a riqueza da época. Então, assim, era muito cuidado que tinha-se com a vinha ou com outros tipos de planta para que pudessem ser protegidas. Então, edificava-se uma torre, conforme está no versículo 2 aqui, né, para que essa pessoa vigiasse dia e noite aquela vinha, para que os malfeitores viessem e roubassem aquela vinha. Então, note que aqui tudo foi feito com o maior carinho pelo aquele Senhor, né? Então, o Senhor, ele cercou, ele limpou as pedras, ele plantou excelentes vides, ele edificou no meio dela uma torre e também construiu um lagar. O que significa o lagar? Significa você, em volta daquela plantação, você fazer ali um rego, né? Um canal, por assim dizer, e ali a água caminhava para aquele canal, enchia aquele canal d'água, e aquela vinha, ela tinha um pé bem regado. A água, que era uma coisa difícil naquela época, né? Ela tinha água ali com fartura, né? Aqui ele fala, né, que ele edificou a torre, construiu um lagar e esperava que ela desse uvas boas. Imagina, hein? Imagina a expectativa desse grande senhor, né? Ele planta a sua vinha, ele coloca ela num terreno fértil, né? Um terreno de melhor qualidade, escolheu o melhor terreno. Ele coloca ali para nós ali uma torre para que alguém pudesse vigiar aquela vinha, não deixar que outras pessoas viessem interferir naquela plantação. E ele coloca também ali, irmãos, um lagar, né? Perceba que tudo que o irmão pensar de bom para que aquela vinha produzisse foi feito pelo aquele Senhor. Percebam que ela tinha um bom lagar, foi colocado no bom local, bem guardada, bem cuidada, bem zelada. E também aquele lagar servia também para que as pragas não chegassem, né? Imagina que a vinha aqui, né, era muito importante para aquela época, né? Então, aquele senhor cuidou, fez tudo o que podia. Mas quando aquele senhor, depois de todo esse trabalho, depois de toda aquela dedicação, depois de todo aquele zelo por aquela vinha, aquele senhor foi lá para buscar as uvas. Foi lá para fazer a colheita. E aí o que ele encontrou? Uvas o quê? Uvas bravas. O texto revela para nós aqui que aquele senhor esperava uvas boas, mas não deu uva, mas deu uvas bravas. Ele falou aqui, ó, o texto diz aqui, ó, esperava que desse uvas boas, mas deu uvas bravas. Uvas bravas, irmãos, ela não serve para nada. Não serve para fazer no vinho, não serve para comer, não serve como alimento. Então, aquele senhor se decepcionou com aquela vinha. Aquele senhor, ele se entristeceu de ter feito tanto, de ter feito com tanto zelo, tanto prazer para ver aquela plantação prosperar, ser alguém que desse um resultado positivo, que fosse algo que agradasse e que desse retorno financeiro ou de qualquer forma para aquele senhor, mas aquela vinha não deu uvas boas. Infelizmente, ela deu uvas bravas. E aí, irmãos, o texto ele continua dizendo para nós que agora aquele senhor se revoltou. Perceba que no versículo 3, ele diz assim: agora, pois, moradores de Israel e homem de Judá, julgue-vos, peço, entre mim e a minha vinha. Ele está falando assim para o povo de Israel: o que faltou da minha parte para que aquela vinha pudesse produzir? Torre, terreno fértil, lagar. Tudo foi feito com muito carinho. Tudo foi feito com muito cuidado. Mas percebam que ele fala para o povo de Israel: agora, pois, ó morador de Israel, julga, e de Judá, julga, vos peço. Ele está pedindo o pessoal para julgar. Será que eu deixei de fazer alguma coisa? Será que algo que poderia ser feito, eu deixei de fazer para que ela desse uvas bravas?
Ele diz no versículo 4: o que mais se poderia fazer à minha vinha que eu não lhe tenha feito? E como eu, esperando que desse uvas boas, veio a produzir uvas bravas. Aí ele fala, irmão: agora, pois, vos farei fazer o que hei de fazer à minha vinha. E agora vem o juízo, irmãos. O juízo para aquela vinha que teve todo o direcionamento, teve todo o cuidado, teve toda a atenção e dedicação daquele senhor. E ele fala agora assim: agora vos farei saber o que hei de fazer à minha vinha. Tirarei a sua sebe. Primeira coisa, ele vai tirar a proteção. Vai tirar a proteção, não tem mais torre, não tem mais ninguém vigiando para que os inimigos venham saltear aquela vinha. Primeira coisa que ele tirou a sebe, tirou a proteção. Depois ele fala aqui, ó: tirarei a sua sebe para que sirva de pastos. Então, quer dizer, ele não vai mais arrancar os matinhos que atrapalhavam o crescimento daquela vinha. Ela vai servir de pasto agora. Animais vão pisotear aquela vinha. Ela vai servir de pasto agora. Ele fala mais: derrubarei a sua parede, né? A proteção que existia, né? Para que seja pisada. E a tornarei em deserto. Ou seja, aquela sebe que ele abriu onde tinha aquele canal que eu falei que alimentava as raízes daquela vinha, não haverá mais água. Não haverá mais aquela água. Ele fala, nem cavada, mas crescerão nela sarças e espinheiros, e as nuvens darei a ordem que não derrame chuva sobre elas. Juízo sobre a vinha, irmãos. Percebam aqui que tudo foi feito conforme o Senhor desejava, tudo foi feito para que ela desse o melhor fruto, mas ela não produziu. E aí o Senhor retirou tudo que ele tinha colocado de benefício para aquela vinha, ele retirou tudo. Note que aqui, até a chuva, o texto fala aqui para nós que até a chuva que derramava esporadicamente sobre aquela planta, ela vai deixar de existir. Não tem mais chuva. E aí ele revela, a revelação vem aqui de Isaías, né, de Deus, quem que era esta vinha. Ele fala para nós: porque a vinha do Senhor dos Exércitos é a casa de Israel. Perceba que o juízo veio para a casa de Israel. Então, irmãos, percebam que há uma mensagem muito grande nessa palavra, quando nós possamos trazê-la para os nossos dias, né? Saber que nós também somos colocados como uma vinha, né? Onde o Senhor coloca a esperança dele em nós. Nós também somos colocados como uma vinha, num terreno fértil, num terreno onde é retirado as pedras do nosso caminho, num terreno onde o outeiro aqui é fertilíssimo, a terra onde nós estamos é fértil, significa que nós podemos produzir. Percebam que a mão de Deus, né, o Espírito Santo de Deus está sempre nos vigiando, cuidando de nós. Deus concede para nós aqui alimento com fartura espiritual, para que nós possamos crescer espiritualmente, para que nós possamos ser alguém que saiba manusear a palavra de Deus com autoridade. Perceba que todas as coisas são nos dadas aqui, conforme o Senhor revelou para nós aqui nessa manhã. E aí nós percebemos que nós também, irmãos, somos também como a casa de Israel, que andamos desviando do nosso caminho, andamos não produzindo aquilo que o Senhor deseja, andamos produzindo uvas bravas nas nossas vidas, e nós sabemos o quanto que Deus tem sido paciente com cada um de nós. Irmãos, percebam que Deus, a Bíblia diz que o nosso Deus é imutável, ele não muda. Ainda que nós caiamos, ainda que nós andamos em caminhos estranhos, em caminhos que não agradam ao Senhor, mas perceba que o nosso Deus, ele permite, o amor dele continua o mesmo.
A oportunidade continua sendo a mesma. Percebam que Deus dá sempre uma chance, uma nova chance, uma outra chance e uma nova chance. O Senhor está sempre dando uma nova chance, Ele está sempre dando uma nova oportunidade, Ele nunca desiste. É por isso que a Bíblia classifica o nosso Deus, nas suas virtudes, lá como um Deus imutável, Ele não muda. Ainda que o povo de Israel desviou do seu caminho por várias vezes, por várias oportunidades, foi dado novas oportunidades e o povo se desviou. Até que Deus um dia se cansou e mandou o seu próprio filho para fazer o sacrifício no lugar do homem. Ele falou assim, esse homem não consegue caminhar com suas próprias pernas. Percebam o amor de Deus, irmãos. E aí, irmãos, eu gostaria de continuar com o texto aqui, falando aqui que no decorrer aqui do versículo, a partir do que nós lemos aqui do 7, o autor, ele revela para nós aqui o desgosto de Deus com o povo de Israel. E aí, ele cita aqui, aproximadamente aqui 7 ais. Ai, para condenar aquilo que era fato e dado na vida do povo de Israel. Percebam, irmãos, que ele fala aqui, eu queria citar aqui os 5 ais aqui, os 6 ais aqui rapidinho aqui. Nosso tempo já está avançando, mas ele fala, ai dos que ajuntam casa a casa, reúnem herdade a herdade, até que não haja mais lugar e fiquem como o único morador no meio da terra. Existia no passado, irmãos, o povo queria somente adquirir herdade. O povo queria tudo que era de valor físico e posse, o povo brigava por aquilo. Era briga, era mortes, era parentes se matando por causa de terra. Então, assim, o coração do homem estava muito voltado nos desejos da carne, do mundo, de possuir bens e mais bens e mais bens, de acumular bens. E aí ele fala que o ai aqui significa condenar. Ai, ai, ai dos que se ajuntam casa a casa, que reúnem herdade a herdade, até que não haja mais lugar e fiquem únicos moradores no meio da terra. Note aqui que o primeiro ai do Senhor aqui, né? Ele diz aqui, assim como no passado também, existe nos dias de hoje, né? Pessoas que não estão satisfeitas só com o ser. Às vezes já são pessoas bem colocadas socialmente, são pessoas que têm, às vezes, sim, condições de ajudar muita gente, mas eles querem mais. Mais e mais e mais. Percebam que o Senhor fala aqui, ai dos que ajuntam casa a casa, herdade a herdade, até que não haja mais lugar e fiquem no único morador no meio da terra. Percebam, irmãos, que a corrupção no nosso país, ela anda de mal a pior. Desde os nossos antepassados, né? Essa história vem se repetindo, né? Percebam que o nosso país há uma desigualdade social enorme, porque pessoas que têm mais, eles querem ter mais e mais, eles querem explorar mais e mais, eles querem arrancar o couro daquele seu irmão à custa de conseguir mais um valor financeiro. É isso que acontece nos nossos dias hoje, né? Somos praticamente escravos dos grandes donos, né, de empresas. E isso acontece nos dias de hoje ainda, né? E o Senhor diz um pouco mais aqui, né? Ele diz para o povo de Israel o seguinte, ai dos que levantam cedo e seguem a bebedice, e se demoram até a noite, até que o vinho se esquente. Irmãos, isso aqui é muito comum nos dias de hoje, hein? Nós estamos chegando aí no carnaval, né? Quantas pessoas começam a beber no carnaval no sábado e só param lá na sexta-feira, né? E só param lá na quarta-feira, né? No dia de passar a cinza, né? Aí ele fala aqui, ai daqueles que levantam cedo, né? De manhã, de madrugada, cegam a bebedice e demoram até a noite, até que o vinho se esquente. Então, assim, não estamos longe disso não, irmãos. Temos o carnaval no Brasil que ainda acontece esse tipo de coisa, né? Não só no carnaval, mas a gente percebe que isso acontece também em outros eventos, né? Que ocorrem na vida da nossa cidade, do nosso país. Percebam que é o segundo ai que ele fala aqui, né? E aí, ele fala aqui, né? Harpas, alaúdes e tamboris, epífanes, vinho há nos seus banquetes, e não olham para a obra do Senhor, nem consideram as obras das suas mãos. Então perceba que o pessoal não está nem aí para a obra de Deus. Eles não querem saber
se existe uma igreja que está evangelizando, não querem saber se Deus é o Deus da salvação, não querem saber se Deus tem preparado para nós algo novo, algo que vai além, que é transcendente, que é além da vida que temos aqui, mas eles estão buscando esse tipo de coisa. Pessoas que estão nesse tipo de coisa estão cegas. Elas não sabem para onde estão indo. Elas não sabem do futuro. Elas não sabem o que aguardam elas no futuro. Mas estão caminhando como se fosse esse ato, essa vida, a última coisa que existe na sua caminhada. É o que acontecia com o povo de Israel, irmãos. O povo de Israel estava nessa vida aqui. Percebam que hoje não é muito diferente do que era na era do povo de Israel. Percebam que as coisas caminham quase que no mesmo passo. E no versículo 18, ele fala assim: ai dos que puxam pela iniquidade em cordas de vaidades e o pecado, e como se fossem com cordas de carros. Irmãos, isso aqui também não está parecido assim com os carros alegóricos que tem no carnaval? Não está bem parecido com os trielétricos que nós vimos aí no nosso carnaval? Não está bem parecido? Olha só o que ele diz aqui, ó. Ai dos que puxam pela iniquidade. Percebam que é só iniquidade que tem, né, irmãos? As pessoas despidas, né? Quase nuas. São músicas e alegorias totalmente averso ao Evangelho de Cristo. E são puxados por cordas em carros. Olha só para você ver que coisa maravilhosa isso aqui. Você está falando aqui, irmão, é dos carros alegóricos mesmo, né? No passado lá também o pessoal tinha isso. Em Israel o pessoal tinha os deuses lá que andavam sobre aqueles carros, né? E hoje não está muito diferente disso. Percebam que há para nós aqui uma lição de que Deus já havia condenado isso 700 anos antes de Cristo. A condenação de Deus já estava sobre esse tipo de prática, esse tipo de vivência. Percebam que ai dos que puxam pela iniquidade com cordas vaidade e pelo pecado como se fosse com cordas de carros. E eles dizem, eles estão ousados, hein? Eles são abusados. Olha o que eles dizem no versículo 19. E dizem, apressa-te. Eles estão falando para Deus assim, apressa-te em fazer a justiça. Seria basicamente isso. Apressa-te e acabe a sua obra, para que vejamos e aproxime-se e venha. E o conselho santo de Israel, para que o conheçamos. O povo é tão ousado, irmãos, na época, que eles estavam pedindo a Deus que fizesse o juízo. Que o juízo que estava sendo prometido para Israel não viesse a galope, não viesse de avião. Seria basicamente isso. O pessoal pediu que o juízo viesse imediatamente. Eles não estavam nem aí, não. Eles estavam vivendo a vida deles e pedindo a Deus. Há juízo? Apressa-te para o seu juízo, pode vir. Nós estamos aqui para encarar o juízo. Imagina, irmãos, que iniquidade que esse povo vivia na época. Né? E quando olhamos para os nossos dias de hoje, né? Será que é diferente? Será que o nosso mundo hoje, na esfera que nós estamos vivendo hoje, né? Com o esfriamento que estamos tendo espiritualmente das pessoas, será que nós estamos vendo numa era bem parecida? E ele diz um pouco mais. Ele diz aqui no versículo 20, ai dos que ao mal chamam bem, ao bem chamam mal. Fazem a escuridão a luz a escuridão, e fazem amargo doce, doce amargo. Percebe, irmãos, que os valores de Israel estavam todos invertidos? Será que nos dias de hoje nós vivemos também esses valores invertidos? Ao mal chamam bem. Hoje, você acaba sendo um careta se você questionar algo que as pessoas fazem hoje que é contra os princípios familiares hoje, né? Então, assim, o mal hoje é bem hoje. Para muita gente, hoje o mal é bem. Para muita gente, a escuridão é luz. A pessoa está vivendo numa escuridão de pecado, está vivendo uma vida perdida, uma vida onde caminha passos largos para a condenação, para o inferno, mas para eles é luz. Se você questionar, você será confrontado. É confrontador, irmãos, falar desse assunto com quem está nessa vida.
É muito confrontador. E as pessoas que chamam o doce de amargo. Seria a mesma coisa. A pessoa está vivendo numa amargura de pecado, mas para ele é doce. Para ele está dando prazer à vida física dele. Ele está satisfazendo os desejos da sua carne. E ele não consegue vencer aquele desejo. Ele se entrega a ele. É isso que acontecia com o povo de Israel quando estava prestes a se revelar o juízo de Deus de levar aquele povo cativo para Israel, para a Babilônia, na época. E ele diz um pouco mais: ai dos que são sábios a seus próprios olhos, prudente diante de si mesmo. A irmã Sônia falou hoje na lição de manhã, uma palavra que, doulos, que no grego significa escravo, servo. Ela está falando da lição de hoje, de nós sermos servos do Senhor. O servo, ele não tem o seu desejo próprio. O escravo, o que ele tem é que o seu Senhor dá para ele. O que ele faz, ele não faz aquilo que está no seu coração, ele faz o que está no coração do seu Senhor. Esse é o significado de escravo. Diz aqui o texto aqui que eles são sábios a seus próprios olhos. Israel estava sendo sábio a seus próprios olhos. Eles não faziam a vontade de Deus, faziam a sua própria vontade. Viviam na sua própria vontade, nos seus próprios desejos, e a vontade de Deus ficava sempre no segundo plano, sempre na segunda esfera. Isso não é ser um servo. Isso aí não é ser uma ovelha. É ser alguém, talvez um bode, né? É ser alguém que é tudo menos ovelha, que é menos servo do Senhor. Quando você tem esse pensamento em mente. E o outro aqui ele fala: ai dos que são poderosos para beber o vinho, né? Homens forçosos para misturar bebida forte. Cai no mesmo ai aqui dos que bebem, né? A noite toda, que viram a madrugada, que no outro dia levanta cedo tomando de novo. Então, assim, percebam que há aqui uma relação muito grande desse ai do versículo 22 com o ai do versículo 11, que fala sobre justamente a bebida forte. E ai dos que justificam, versículo 23, para encerrar aqui, ai dos que justificam o ímpio por presente, ao justo negam a justiça. Percebam que há também uma justiça muito grande, né? Pessoas que mereciam algo, que merecia talvez ser valorizado por algo que ele faz na sua vida, ele é deixado de lado para que essa injustiça aconteça com alguém que não tem nada a ver com o que está acontecendo. Percebam que há, sim, uma injustiça muito grande, né? Aqueles que merecem não têm, e os que não merecem estão sempre sendo beneficiados. Essa injustiça também acontecia no meio do povo de Israel. Percebam que isso é algo também que permeia o nosso meio, irmão. Precisamos estar atentos a isso como cristãos, como servos, como aqueles que buscam seguir a obra do Senhor, olhar para esse texto com bastante justiça e com bastante responsabilidade. E aí, irmãos, o texto continua aqui do versículo 24 ao 30, né? Ele declara aqui para nós as coisas que o Senhor fez, né, para a destruição de Israel. Quando nós vemos aqui no versículo 6, né, o início aqui da visão que Isaías tem quanto à justiça que Deus estava preparando para o povo de Deus. Irmãos, que Deus possa nos abençoar, né, reconhecendo aqui que nós somos uma vinha plantada num terreno fértil, né? Que sejamos produtivos, irmãos, que não venhamos, assim como a vinha, produzir uvas bravas, mas que sejamos um povo que produza uvas boas, que possa agradar ao nosso Deus. Que sejamos aqui como um povo que viva uma vida atento ao que nós estamos fazendo, né? Que possamos ser orientados pelo Espírito Santo de Deus para que nós não venhamos a cair em nenhum desses maus aqui que o Senhor condena, que é um ai, que condena e leva o homem à perdição eterna. Que Deus possa nos abençoar e que nós possamos viver apenas a parte do versículo 1, 2 do Senhor aqui, né? Onde o Senhor nos edificou num lugar fértil, onde nós possamos ser bem cuidados e produzir frutos. Que nós não venhamos ser como uma vinha, onde tudo que tem é tirado e seja pisado pelos animais. Que sejamos uma vinha produtiva num tempo oportuno para que Deus possa nos usar e nos honrar. Amém? Que Deus possa assim nos abençoar essa palavra nessa manhã
e que Deus possa completar no coração dos irmãos aí algo que tenha ficado pendente.